que a gente está falando o seguinte, vamos analisar uma empresa? Vamos. O que eu vou olhar para analisar a empresa? É só balanço? É só preço? Na verdade, não é só nenhum dos dois. Você tem que olhar, além disso, coisas como a gestão da empresa. Então, eu tenho que saber se a empresa é bem gerida, se tem alguma coisa de fraude, se tem algum problema dos sócios, se ela é muito concentrada, se ela tem muita ação ON, PN, se tem o chamado de distribuição de lucro, se não tem. Então, tudo isso é importante. Quando você começa a olhar a empresa por esse prisma, você já começa a eliminar algumas empresas. Tipo, putz, essa cotação aqui está boa, mas ela tem um problema de gestão. Vou citar o exemplo da Smiles, por exemplo. A Smiles pertence à Gol. E por muito tempo você olhava para a Smiles, e às vezes ainda pode olhar, né? Com uma cara de quem, putz, essa empresa está muito barata pelos números que tem e tal, e por que as pessoas não compram essa empresa mais cara? E você vai olhar por quê? Tem uma controladora chamada Gol, que tem sérios problemas, assim, aí, talvez até de gestão, mas principalmente problemas de dinheiro, de caixa e tudo mais, que já não tem um balanço bonito igual o da Smiles, e que a qualquer momento pode fechar o capital das Smiles, como está querendo fechar, ou como já fechou, como já aconteceu já com a Múltiplos, com a TAM, e aí você pode, de repente, perder dinheiro com aquilo. Então, a gestão é muito importante e tão importante quanto a outras questões de balanço. A concorrência também é muito importante, quando você vai olhar para a concorrência, saber se aquela empresa está no mercado que é bom, no mercado que é ruim, é um monopólio, é um oligopólio, existem concorrentes de peso para poder atrapalhar aquela empresa a crescer, ou não. Aquela empresa está nadando no oceano azul, onde não tem ninguém ali competindo com ela de fato. Imagina, por exemplo, o Google. O Google não tem um monopólio, mas hoje ela tem uma participação de mercado que é gigantesca. Mas já aconteceu, por exemplo, da Ambev, tem uma participação de mercado que era maior do que é hoje, e hoje começou a ter algum tipo de ameaça àquele monopólio, que não era monopólio, né, que a Ambev tinha. Aquela participação gigantesca, ela diminuiu um pouco. Ainda é gigantesca, mas já diminuiu um pouco. Então isso fez com que a ação da Ambev caísse por um tempo, agora começou a se recuperar um pouco, mas de vez em quando, dependendo do que acontecer, isso vai movimentar o mercado. Então a concorrência é muito importante. O modelo de negócio da empresa também, se aquela empresa é uma empresa de alguma coisa normal, tipo um banco tradicional, ou se é um banco disruptivo, como um Nubank da vida, se a empresa traz para o consumidor alguma coisa que faz com que ele realmente queira o tempo todo estar com aquela empresa, tipo uma Apple da vida, tipo uma Amazon da vida, que já é uma empresa gigante, você fala, putz, é gigante, então ela está na maturidade? Muito difícil você dizer se uma Apple ou se uma Amazon estão na maturidade, porque elas ficam inventando moda, inventando coisa o tempo todo. Então elas não param de crescer. Já tem empresa que a gente olha e de repente fala, putz, para onde que essa empresa vai? Cito os bancos, né? De novo, o próprio Itaú, a própria Ambev, ou outras empresas que chegaram num patamar que você... Por onde essa empresa vai agora para crescer? Já que ela já é tão grande, já tem um market share tão grande, como é que ela faz para poder crescer? A indústria em que a empresa opera também é muito importante. Então, a gente tem alguns setores que são mais competitivos, outros menos competitivos, ou alguns setores que pagam mais dividendos, outros não pagam tanto dividendo. Então, o setor de utilidade pública, por exemplo, as hidrelétricas, as empresas de saneamento, pagam bons dividendos, geralmente. São empresas que são mais consistentes, assim como os bancos também. Então, são empresas que são legais de você investir por motivos óbvios de segurança. E já tem outros setores, por exemplo, de commodities, que são muito mais voláteis, que você tem que entender muito mais de mercado para poder entender o que faz com que aquelas ações ali ficam subindo e descendo, além dos seus balanços, para poder você investir naquela empresa. E aí sim, depois de olhar essas questões, aí você vai olhar a receita, a despesa, os investimentos, os custos, para poder você chegar na geração de caixa que a empresa tem e o quanto que ela pode te gerar de caixa no futuro, porque, lembrando, quando você quer se tornar um buy and hold, quando você quer se tornar sócio da empresa, o que importa para você é, essa empresa vai no futuro me distribuir de bons dividendos? Eu vou conseguir ser sócio daquela empresa por quanto tempo? Vale a pena para mim manter aqueles papéis? Ou em algum momento eu vou vender porque aquele negócio ele já não vale mais a pena? Essas são decisões que você vai acabar tomando como investidor. E aí eu estou falando de investir mesmo, não de especular, mas de ser sócio da empresa. O que eu vou olhar, então, quando eu for fazer essas análises? Eu vou olhar alguns números, mas um dos principais, ou alguns dos principais números que a gente vai olhar, são, por exemplo, a margem líquida. E aí, falando de margem líquida, vou falar primeiro dos fatores fundamentalistas, que a gente vai ter uma análise que pode ser
Qualitativo e quantitativo. Primeiro eu vou fazer da tal da qualitativa. Vou olhar a qualidade da empresa sem olhar preço. Então, a margem líquida tem zero a ver com preço. A empresa pode ser aberta, pode ser fechada, pode não ter negociação em bolsa e ela vai ter uma margem líquida. O que é a margem líquida? Eu pego o lucro, que é a última linha do balanço, quanto que sobra ali do lucro. Tem lá as receitas, os custos, as despesas, e aí sobra o lucro. Sobrou aquele lucro, eu divido ele pelas receitas. Qual é a minha margem? Margem de 10%, 20%, 30%. Ah, a margem está 10% agora, mas ela está subindo ou está caindo? Isso é importante. Às vezes a pessoa só vê a margem de hoje e não vê se está subindo ou se está caindo. E é uma das coisas que a gente prima bastante lá no nosso BI, onde a gente analisa empresas, está subindo, está caindo, está permanecendo, como é que está isso? Porque isso é importante, isso nos dá um pouco de tendência. Um outro número bacana, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Por que ele é importante? Porque quando uma empresa tem um ROI alto, significa que quanto mais ela investe nela própria, mais rápido ela cresce. Mais rápido ela cresce o seu lucro, a sua receita, e aí mais ela vai poder te pagar no futuro. Então tem sim algumas empresas que hoje nem têm um lucro tão alto, nem têm um caixa tão alto, nem têm um dividendo tão alto, mas que por terem ROI alto, retorno sobre o investimento alto, patrimônio líquido é o quanto que bota de dinheiro na empresa, aí essa empresa tem um poder de crescimento que é grande. Isso é muito importante. E a gente já falou disso aqui várias vezes nas nossas lives, até nos nossos vídeos, quão importante é investir em empresas que têm um retorno bom. Porque retorno bom com retenção boa, que a gente fala em outras oportunidades, faz com que essa empresa seja uma empresa de crescimento. Depois, dívida. A empresa pode dever? A empresa não é igual uma pessoa, igual uma pessoa física. Né? Quando a gente fala bastante disso. Empresas podem dever, sim, dependendo do negócio onde elas estão, elas vão até dever bastante. Existem limites? Existem limites. Geralmente a gente diz que tem uma dívida líquida lá sobre o EBITDA que não pode passar de 3, tem uma dívida líquida sobre o patrimônio líquido da empresa, dívida bruta, sobre o patrimônio que não pode passar de 1, que significa o seguinte, a empresa não está com mais dívida do que ela tem próprio capital próprio, mas não são números fixos. Dependendo do ramo, do setor, a empresa vai acabar tendo um pouco mais. Então você acaba comparando isso no todo, mas também compara isso aos poucos, dentro dos setores, dentro dos segmentos, para poder saber, olha, comparado aos seus pares do mercado, essa empresa está devendo muito ou não. E tem empresa que dever faz parte do negócio, tipo o banco, né? O banco tem que pegar empréstimo ou com as pessoas para poder depois emprestar para outras pessoas. E o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, então, é o quanto que sobra de dinheiro da empresa. Porque, às vezes, a contabilidade é um negócio que é um pouco traiçoeiro para quem não entende exatamente qual é o chamado princípio da competência, que diz que você tem que lançar sua receita, seus custos, sua despesa, na chamada competência, quando o fato gerador aconteceu, independente de você ter recebido ou não. Tem muita gente que fala, mas isso aí é contabilidade, é regra, isso é errado, isso é certo. Assim, não tem nada de errado e de certo, é só um meio de você olhar. Na minha concepção, na verdade, o lucro é a melhor indicação se a empresa é saudável ou não, muito mais do que o caixa. Ah, mas empresas quebram mais por causa do caixa do que por causa do lucro. Não interessa. O negócio da empresa é dado pelo seu lucro. Se ela está recebendo ou não, são outros 500. O tal do Luca Pacioli lá, ele colocou, inventou, né, essa coisa toda de partida dobrada, de contabilidade, não sei o que lá, e chegou-se a um consenso de que era melhor fazer assim, porque você reflete mais a natureza econômica da empresa do que o caixa. Mas os financistas, as pessoas que estão no mercado, eles acreditam mais no caixa. Não tem nada de errado também. Então, o caixa é importante, mas o lucro, em minha concepção, é o número mais importante que você tem que olhar, porque é ele que diz se a empresa é boa ou ruim. Ah, qual o lucro? É o lucro operacional, que a gente chama de EBITDA ou de EBIT, ou lucro líquido, aí são outros 500, a gente depois fala disso em outras oportunidades também. Mas entenda, para você olhar a empresa se ela é boa ou não, você está olhando o seguinte, ela gera ou não gera, ela tem ou não tem capacidade de gerar caixa. Mas é só isso? Também não é só isso. Existe esse rapazinho aí, ó, o pai do Harry Potter, o Sr. Potter. Esse rapaz, ele falava o seguinte, existem forças obscuras que você tem que olhar quando você olhar para uma empresa, e essas forças dizem se essa empresa ela tem uma capacidade de se manter, de competir, de crescer, que às vezes você sequer consegue saber se aquela empresa é boa ou ruim somente para olhar o seu balanço. Então, quando a gente olha disso,
a gente precisa bastante de entender se aquela empresa é uma empresa boa, olhando para aquilo que ela tem em volta dela. Então, quando a gente fala de olhar o que tem em volta, por exemplo, lá de cima, ó, poder de barganha dos fornecedores. Será que aquela empresa lá, ela fica muito na mão do fornecedor? Tem um fornecedor só, às vezes ela é uma empresa pequenininha, tem um fornecedor grande. A gente viu agora na pandemia um monte de gente tendo problema por causa da China, que começou a não conseguir mandar insumos, ou a Índia, ou um monte de países que não mandavam os insumos, e aí você estava numa dependência tão grande que você acabou que o seu negócio não conseguiu crescer, ou não conseguiu prosperar, porque você tinha uma dependência muito grande dos seus fornecedores. Ou o poder de barganha do cliente. Você acaba vendendo muito a prazo e acaba colocando um contra o outro, né? Fornecedores e clientes. Você compra muito à vista para poder ter que ganhar desconto, você vende muito a prazo para conseguir vender mais, e aí você estica muito o chamado ciclo financeiro, que a gente pode falar em outra oportunidade, que é o tempo que você leva para produzir, vender, receber, e aí depois pagar suas contas. Quando esse ciclo fica muito esticado, esse ciclo financeiro, você acaba tendo um problema de caixa. Então lembre-se, o lucro é muito importante porque diz o quanto aquela empresa é boa, mas é o caixa que determina se aquela empresa vai ficar com problemas de fluxo ou não. Vai ter que pegar empréstimo ou não, e como é que ela vai fazer. Além disso, você tem que tomar cuidado com duas coisas. Ó. Ameaça de novos entrantes ou ameaça de produtos substitutos. Então, novos entrantes são aquelas pessoas que vão vender o mesmo produto que você, só que vão vender, de repente, com uma qualidade melhor, com um preço melhor. Aí cito novamente os bancos, que agora estão sofrendo uma grande concorrência dos bancos digitais, e por isso que às vezes você olha, por que o Itaú, o Bradesco, os bancos grandões não estão subindo tanto quanto o Banco Inter da vida? Porque esses bancos estão sofrendo grande concorrência. Ou até mesmo um substituto, né? Por exemplo, as corretoras são substitutas, de repente, de alguns serviços bancários, ou algum produto mais barato que entra. Imagina a própria Apple, que tem uma Xiaomi que lança alguma coisa que é substituta do que ela faz, em vez de só ficar imitando, né? Pode fazer também coisas que são diferentes e que consegue competir, e que tiram a concorrência, né? Que tiram a vontade que o consumidor tem de comprar o produto daquela primeira empresa. Então, note, tudo isso vem e se fecha ali dentro da tal da rivalidade. Então, quando você tem uma rivalidade entre os concorrentes, um monte de coisa competindo ao mesmo tempo, você acaba tendo um grande problema de subsistir. Essas empresas todas que estão no mercado, elas precisam subsistir, a economia precisa rodar, mas algumas coisas mais atrapalham, outras coisas ajudam mais você a continuar. Então, nem tudo é competição, nem tudo é concorrência, nem tudo é ruim. No geral, a gente diz que o mercado ele é eficiente, e ele o é. Só que tem coisas que você precisa tomar cuidado, porque senão você pode sim, infelizmente, não conseguir vencer essa corrida contra os seus adversários.